A gente volta agora a falar da decisão do Copom de manter a taxa de juros em 15% com a nossa comentarista Rita Mundim. Rita, muito boa noite. Como você avalia a decisão do Copom, hein? Olha, Leandro, pela análise, que a gente fez do comunicado, a gente tem que ver agora a ata, que será liberada aí na terça-feira que vem. Mas o comunicado praticamente é o mesmo da última reunião. Isso quer dizer que o Copom não está enxergando nenhum tipo de melhora no nível de incertezas, tanto externas quanto internas, capazes de fazer com que ele mude a opinião dele para o futuro. A opinião dele para o futuro segue a mesma. O nível de incertezas é elevado, no cenário internacional existe e ele vai continuar acompanhando os desdobramentos da política tarifária dos Estados Unidos. Segundo o Copom, essa política tarifária tem mexido com os ativos em nível global. No nível doméstico, ele chama atenção, nós falamos isso aqui, para a resiliência do mercado de trabalho, O mercado de trabalho segue aquecido e chama atenção para a inflação de serviços. Mas o que provoca essa inflação de serviços? É aquela incoerência, O Copom mantém os juros elevados, tentando trazer a inflação para baixo com um mercado menos aquecido, e o governo incentiva o crédito e aumenta o nível de benefícios para estimular consumo. Então, um pisa no freio, o outro pisa no acelerador e o país vai derrapando. E a taxa de juros, segundo o Copom, deve continuar nesse nível por um período prolongado. E mais, o Copom não descarta a possibilidade de voltar a subir os juros. Isso mostra o nível de incerteza e o nível de necessidade. Isso não está explícito no comunicado, isso eu estou falando e repito e bato nessa tecla. Isso mostra o nível de necessidade do governo ajudar o Banco Central, porque você tem a política monetária e você tem a política fiscal. Enquanto o governo não colaborar em entregar equilíbrio fiscal e, de preferência, superávites, ou seja, gastar menos do que arrecada, ou pelo menos gastar só o que arrecada e parar de aumentar o nível de endividamento do país, não existe espaço para o Banco Central cortar os juros de forma significativa. E isso vai fazendo com que as empresas estejam aí tendo que rolar empréstimos em um nível absurdo de taxa de juros, o mesmo acontecendo com as famílias. E o resultado disso na ponta final é inadimplência, é recuperação judicial, é pedido de falência. Então, no curto prazo, a gente tem, o desemprego está no nível mais baixo, mas quando a gente olha o que está acontecendo e o que pode acontecer com a manutenção desses juros nesse nível tão elevado, é muito triste. Então, quer dizer, o crescimento do país, a geração de empregos está se dando de uma forma que não é sustentável. E o custo disso será repassado e já está sendo repassado para toda a sociedade. Por isso, essa preocupação do Copom, que tem sido, sim, independente e tem apontado os problemas que nós estamos enfrentando e que poderemos enfrentar. E a única forma que o Copom tem para que não haja, por exemplo, no Brasil, uma fuga de capitais, é manter os juros em um patamar elevado, dado o grau de risco, que o Brasil vai aumentando o seu grau de risco na medida em que ele não entrega o equilíbrio fiscal, que não respeita o arcabouço fiscal e que vai aumentando o nosso nível de endividamento. O nosso credor, para permanecer financiando o Brasil ou para vir para o Brasil, pede uma taxa de juros cada vez mais elevada. A taxa real de juros no Brasil hoje está rodando aí 10%. No pior período que nós tivemos nesse século, no governo Dilma, no seu segundo mandato, a taxa de juros real chegou na faixa de 7,5%. Então, nós já estamos com uma taxa de juros real acima do período Dilma, quando o Brasil experimentou a pior crise econômica da sua história. Então, isso é uma luz amarela que pode se transformar em uma luz vermelha. É a má gestão das contas do país. O governo tem que ajudar o Banco Central e os brasileiros a respirarem, fazendo com que a taxa de juros possa ser reduzida pela responsabilidade fiscal.
Agora, Rita, como é que você vê o corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos? Essa decisão pode ajudar a gente aqui no futuro ou não? Já está ajudando. Nós estamos com uma janela aí digamos assim, uma janela de oportunidades, exatamente porque nos Estados Unidos a taxa de juros está sendo reduzida. Então, quando a taxa de juros cai lá, os países emergentes, apesar do risco, eles ficam mais competitivos. E parte do dinheiro que seria aplicado, seria canalizado para aplicação na renda fixa nos Estados Unidos, acaba migrando para países com juros maiores, mas com risco maior. Então, o dólar está caindo em relação a todas as moedas do mundo, exatamente porque os juros nos Estados Unidos estão sendo cortados. Mas a política monetária por lá está igual a daqui, está meio que indefinida, porque depois da reunião do Copom, o presidente do Banco Central ele dá uma entrevista, e o Jerome Powell, quando ele deu a entrevista, as bolsas lá que estavam subindo, o mercado estava assim, bem eufórico, né, em nível global, mas aí o Jerome Powell foi dar a entrevista e começou a falar, olha, nós temos um risco aí de inflação, esse risco não foi debelado, olha, o mercado de trabalho americano está ficando mais fraco do que se supunha. Então, quando o Jerome Powell começou a falar, as bolsas americanas viraram e passaram até para o negativo. Depois que é divulgado o comunicado, é divulgado um gráfico de pontos. E nesse gráfico, os 19 membros do Comitê de Política Monetária de lá, que chama FONC, eles fazem a projeção para os juros ao final do ano, é chamado gráfico de pontos. 9 dos 18 estão prevendo juros entre 3,5% e 3,75%, ou seja, mais cortes virão até o final do ano. 6 deles, aí que começa a complicação, 9% a 50%. 6 deles estão prevendo juros entre 4% e 4,25%, ou seja, um pouco abaixo do nível atual, né? Aliás, no mesmo nível que foi reduzido o juro hoje, que está em 4 e 4,25, perdão aí. 2 entre 3,75 e 4. 1 entre 4,25 e 4,5, ou seja, acima do que foi cortado hoje. E 1 entre 2,75 e 3. Não existe uma unanimidade na projeção da taxa de juros para o final de 2025. E por que não existe unanimidade? Porque o cenário é incerto. E o cenário é incerto por causa do tarifaço, do nível de inflação que pode aparecer nos Estados Unidos e também pelo comportamento do mercado de trabalho de lá. E, inclusive, voltando aqui no Brasil, o comportamento do mercado de trabalho também foi citado no comunicado do nosso Copom como um dos fatores que fazem com que o Banco Central não possa aí, cortar os juros. E mais, o Banco Central cita, o nosso, de forma bem clara, que a taxa de juros para 2025 e 2026 está acima da meta. E ele só enxerga no primeiro trimestre de 2027 uma taxa aí, uma inflação em torno de 3,7%. E a inflação para 26 e 27 ainda acima de 4%. Então, a conclusão é, a taxa Selic será mantida por um período prolongado para que haja uma desancoragem das expectativas inflacionárias que estão acima da meta. Portanto, gente, apertem o cinto, porque esse juro realmente é um juro que a gente tem que ter muito cuidado em dar crédito por não sofrer uma inadimplência e em tomar crédito para que nós não incorramos, né, na inadimplência, nem para que alguém deixe de te pagar e nem para que você deixe de pagar alguém, porque os juros estão extremamente elevados.